Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já estou com uma canetinha na mão, porque nesse vídeo eu vou pedir para você anotar 5 atitudes que eu vivenciei, passos que eu dei, que eu fiz. Desculpa, tô um pouquinho resfriada, né? No primeiro vídeo vocês viram que eu tava bem assim. Mas então, nesse vídeo, vamos pra parte concreta. Então, Natália, como que você falou no primeiro vídeo da cura da mãe e a cura do filho? Então, como que eu posso começar esse processo de cura? Primeira coisa, você vai ter um caderninho. Você vai pegar um caderno, uma caneta e você vai anotar tudo que está passando na sua cabeça, o que não tá bom, o que tá bom. Então você vai anotar. E aqui nesses passos que eu vou te dar, são passos que eu fiz na minha vida, lá atrás, há 6 anos, como eu falei, eu estou nesse processo há 6 anos. Então, o primeiro deles foi parar de seguir pessoas que me levavam ao entretenimento. Gente, por exemplo, vou falar aqui a realidade, né? A primeira coisa, eu gosto muito de maquiagem. Na época, eu passei pela transição capilar, meu cabelo é cacheado, tá vendo? Mas na época eu tinha o cabelo liso, e aí eu tava passando pela transição capilar. E aí eu não tava me sentindo bonita. Por quê? Porque eu tinha engordado muito devido à gravidez. E aí o cabelo tava curtinho, eu fiz BC, né, que é o Big Shop, que é cortar bem pequenininho, então meu rosto ficou bem em evidência. E aí eu fiquei um pouco pra baixo, e aí eu fui perceber que eu tava seguindo pessoas, por exemplo, que falavam de cabelo, que falavam de maquiagem, e que tinham os valores totalmente deturpados com o meu, tipo assim, do que eu queria. Falava de família de uma forma sem valor nenhum, curtia muita balada, festa, né, tipo, tinha uns valores que não batiam mais com os meus, sabe? Apesar de falar de maquiagem, de cabelo, e eu olhava aquela realidade e disse, cara, não tem nada a ver comigo, né? Tudo bem, ela gosta de maquiagem, ela fala de maquiagem, ela tem produto de maquiagem, ela é ótima com maquiagem, mas ela não é só maquiagem. Ela não é só cabelo. Ela não é um produto. Ela é uma pessoa. E que pessoa ela está sendo? Que pessoa ela tá, que valores que ela está me passando? Então eu comecei a olhar as pessoas que eu seguia com um peso de amizade ou de crescimento, que eu pudesse amadurecer com aquela pessoa, ou que eu pudesse ser agregada de alguma forma com aquela pessoa. Então eu fiz uma limpa no meu Instagram. Na época, eu acho que eu até desativei o meu Instagram e fiz outro, excluí e fiz outro. Até mesmo as pessoas que eu seguia, as pessoas da minha região, né, que era de balada, que era de festa, que era de não sei o que e tal, não queria mais. Eu peguei e falei que eu quero começar do zero. Você não precisa fazer isso, né? Você pode só ali fazer uma limpa no seu Instagram e começar a seguir pessoas que falam das mesmas coisas que você quer. Eu, por exemplo, não tinha quase ninguém do meio católico. Eu não conhecia, não tinha jovem da minha idade, ou pregador, ou pregadora, ou pessoas de oração, ou mulheres virtuosas que tinham casado. Eu não conhecia ninguém, gente. Ninguém. Eu tô mexendo aqui porque eu tô com o caderno aqui, ó, pra anotar com vocês. Então, o primeiro passo foi esse, fazer a limpeza e das pessoas que me levavam para o entretenimento. Muita gente, muita coisa de meme, eu tinha muito no meu. Eu lembro que uma figura conhecida, né, o Whindersson Nunes, por exemplo, eu seguia ele, eu amava. Eu gosto muito também, assim, dessa parte de entretenimento, até eu acho que pelo meu temperamento, como eu falei, né, no primeiro vídeo, sanguíneo, então eu gostava muito de assistir coisas assim, engraçadas e tal. Mas eu percebi que isso estava me demandando um tempo que eu estava, na verdade, perdendo. Eu não estava me construindo. Então eu falei, cara, eu vou parar com isso. Então parei. O segundo passo foi uma coisa que eu aprendi, gente, é que você tira um vício da sua vida, você tem que colocar uma virtude. Não pode deixar vago, sabe? Ah, eu parei de seguir, eu vou ficar aqui vago. Não, você tem que colocar alguma virtude no lugar do vício. Então, o segundo foi, a partir do momento que eu fiz essa limpeza, eu comecei a seguir pessoas. Então, o segundo passo, sim, a segunda atitude foi dedicar tempo e seguir pessoas, anota aí, seguir pessoas com propósito, não ficar ali no aleatório. Então, dedicar tempo seria o quê? Ouvir uma palestra. No momento em que eu poderia estar rolando feed, eu
parei e falei, não, agora eu vou começar a estudar. Então eu assistia muita live de 1 a 2 horas, podcasts, filmes, séries, coisas voltadas pro conhecimento e para aquilo que eu queria estudar naquele determinado momento. Então eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, sobre autocura, educação dos filhos, sobre a doutrina da Igreja Católica. Comecei a estudar muito sobre casamento, sobre relacionamento, sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento humano, curas interiores, questões espirituais mesmo, né? Então, uma das pessoas que eu até indico para vocês que são católicos maratonar os vídeos é Padre Paulo Ricardo e o Moisés Rocha. Um é tradicional, padre, o outro é um leigo católico e ele é um formador, ele é um profeta nos tempos atuais. Então, tudo que você precisar de formação humana, espiritual e doutrina católica, Moisés Rocha, eu acho maravilhoso. E ele me ajudou muito. Todo dia era pregação de 40, 50 minutos, 1 hora, 1h30, todos os dias. Então, dedicar tempo e seguir pessoas com propósito. Terceira atitude. A minha terceira atitude foi dedicar tempo na oração. O que eu comecei a fazer? Gente, não dava, porque eu acordava de madrugada, eu dava de mamar, né? Eu não tinha rotina com criança pequena, né? Às vezes essa é a sua realidade, mas os tempos, né? Aqui no caso, dedicar tempo na oração e fazer do meu cotidiano, uma oração. Como isso, Natália? Então, olha só, acordei, tomei o bebê, ajeitou o bebê, cuidou do bebê, isso aqui. Vai dedicar um tempinho para você ter contato com a palavra, orar em cima da Bíblia, orar o texto que você sentir no momento, o que dá para começar, né? E fazer do meu cotidiano uma oração. Gente, isso aqui, São José Maria Escrivá vai ajudar muito a gente. Eu tive contato com os escritos dele, com gente ensinando sobre ele, né, pregações, palestras, lives, muita coisa voltada para São José Maria Escrivá, que fala sobre isso, sobre fazer do nosso cotidiano uma oração. Nos momentos que você está ali cansada, quer murmurar, fala assim, meu Deus, eu quero dormir. Você vai ofertar isso a Deus. Vai falar, Senhor, eu uno esse momento meu ao teu Sagrado Coração e em reparação ao teu Sagrado Coração. Fazer ejaculatórias em pequenos momentos. O que é ejaculatório? Se você não sabe, depois eu posso trazer mais conteúdos formativos nesse sentido. Até mesmo para eu estudar. Porque quanto mais tipos de conteúdo eu for trazer aqui, eu vou buscar estudar para poder falar melhor. Né? Porque uma coisa é a gente estudando em casa e outra coisa é a gente passando para outras pessoas como forma de ajudar. Né? Então, fazer da nossa vida uma oração. Tudo que a gente for fazer é para louvar e agradecer a Deus. Então, se eu estou lavando uma panela, eu estou louvando a Deus. Se eu estou limpando o bumbum do neném, eu estou louvando a Deus. Se eu estou varrendo a casa, catando um brinquedo. Todo dia a nossa oferta, a nossa cruz é essa daí. Então, a gente vai ofertar por amor a Cristo e isso vira a nossa oração. Quarta atitude é escrever meu processo de cura e o que Deus for falando no meu coração. Ao meu coração. Então você escreve aí, escrever meu processo de cura e o que Deus for falando ao meu coração. Então você vai ter um caderninho para você escrever. Os psicólogos, terapeutas usam muito isso como caderno terapêutico. Mas a gente pode falar também do Nexo Divina. Gente, tudo é cura, nós somos integrais, nós não somos só espirituais, nós não somos só físicos, nós não somos só psicológicos, nós somos um todo. Então o que você tiver para colocar para fora, você vai escrever. Escreva. Todo dia você tirar um tempinho para você escrever. E a quinta atitude, não menos importante, pelo contrário, a mais importante,
A quinta atitude é vida, escreve aí, vida sacramental. E o que é vida sacramental, gente? Quem ainda não é casado na igreja, precisa casar na igreja. Se você já é casado na igreja, buscar comunhão, confissão, buscar os sacramentos para poder auxiliar nesse processo, porque, gente, tudo é graça de Deus, tudo, não tem nada que seja só por meu esforço. Então, se eu busco me curar, isso é graça de Deus. E aí, quando eu estou dentro do sacramento, estou buscando a confissão, ele vai nos iluminando, ele vai nos dando a graça de iluminar áreas da nossa vida, que estão obscuros, que a gente não consegue ainda identificar por falta de maturidade, mas também por falta de clareza espiritual, né? Então, muitas das vezes, quantas e quantas vezes eu conversava com uma pessoa ou com um psicólogo, que eu já busquei ajuda nesse sentido profissional, e isso eu posso até acrescentar como um bônus aí, ó, a ajuda, o sexto, né? Como um bônus, a ajuda terapêutica. Quem puder buscar ajuda terapêutica seria maravilhoso. Se eu pudesse indicar para todo mundo fazer terapia, todo mundo buscar uma psicanálise, um psicólogo, né, um psicanalista, um terapeuta, busque, né? Se você está num momento muito intenso, como eu já estive, eu busquei. Não dei continuidade no tratamento, porque precisava pagar e eu não podia naquele momento, mas é algo que se eu pudesse hoje fazer, com certeza eu faria sim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos recursos hoje que podem nos auxiliar, que é a vida sacramental, que é buscar cada vez mais conteúdos que sejam formativos para que a gente possa entender que trauma isso aqui é trauma, isso aqui não é trauma, o que eu faço com isso aqui, como agir, né? Então, a vida sacramental nos ajuda a clarear, né? E é mais do que isso, a estar em conformidade e amizade com Deus. Porque que é amizade maior do que você reconhecer seus pecados? Você ir lá toda semana ou uma vez no mês, você ir lá e confessar seus pecados e você sentir aquele fardo saindo de dentro de você. Você saber que você está indo se encontrar com Jesus Eucarístico, né, com os católicos. Ir lá encontrar com Jesus Eucarístico, com Deus, um pedaço de pão, verdadeiramente homem, verdadeiramente carne ali, e Deus que vem para curar e limpar tudo aquilo que a gente precisa, estar em amizade com Ele. Então, a vida sacramental também me ajudou muito e vem me ajudando. Então, basicamente são essas 5 atitudes que eu comecei a fazer com mais frequência, né? Busquei ajuda terapêutica e me ajudou também no período em que eu estava bem debilitada, nas crises de ansiedade, na crise de pânico, perdida. Mas essas foram as principais: tirar as distrações, tirar tudo. E principalmente a gente buscar essa vida de oração cotidiana, buscar sempre esse conteúdo de formação, de libertação, sabe? De nos direcionar. Porque, gente, olha só, não pensa aqui comigo. Eu tô seguindo aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa tá indo e eu tô seguindo, certo? Você tá indo, tá seguindo. Entendeu? Então, se você está seguindo, significa que aqueles passos ali você está concordando. Então, não tem por onde correr. Você precisa ver quem é que você está seguindo para você dizer: isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, então eu não quero. Isso aqui eu quero, não quero. Então, vamos colocar em prática e ver se realmente vale a pena. Esse foi o que eu fiz, que eu tenho me percebido que são passos importantes, parecem pequenos, mas são muito importantes para eu ser uma pessoa melhor, para essa cura, para eu ser essa pessoa melhor, né? E se você já conheceu algum desses, me conta aqui no comentário. Se você conhece algum outro passo, uma atitude que ajuda você na sua cura, na sua melhoria como mulher, né? Deixa aqui pra mim também. Se você gostou desse vídeo, né, eu digo pra você clicar em gostei, compartilhar aqui comigo, fica aqui comigo, né, seguir o canal e vamos juntas nessa caminhada, tá bom? Vou ficar muito feliz de ler os seus comentários aqui, das atitudes que se você gostou de alguma, se você já conhecia, se você tem alguma outra dica pra me dar também, pra me ajudar aqui no meu processo de cura, e vamos juntas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.